noite, Brasil! Boa noite, Manaus! Seja bem-vindo a mais um programa Regra 18, nesta terça-feira, 5 de dezembro. E claro, mais do que nunca, pedindo as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré, do Todo-Poderoso Senhor nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que leve aos lares de cada um de vocês muita paz, saúde, prosperidade, que livre você e seus familiares de todo e qualquer mal. Aqui você já sabe, você respira, você vive o mundo da arbitragem aqui no programa Regra 18. Na live do programa Regra 18, há 4 anos no ar, com muito sucesso, graças a Deus. E claro, daremos continuidade ao nosso curso de atualização das regras do futebol e hoje nós vamos falar da regra 7, a duração do jogo. Então, claro, já deixo o convite para que você possa curtir para valer o programa, compartilhe o programa com seus amigos, com seus grupos de arbitragem e vamos conversar sobre regras de futebol até o dia 15 de dezembro. E preciso da interatividade de vocês, que vocês me façam perguntas, que vocês não fiquem com dúvidas com relação às regras, para você que verdadeiramente quer seguir nesta carreira, que não é fácil, você que quer vencer na carreira de árbitro, né, dessa profissão árdua, mas muito prazerosa, você acima de tudo tem que se dedicar a começar a aprender as regras do futebol. Batista Carvalho, Paulo Sérgio Melo já chegando, um forte abraço, boa noite para vocês. E lembrando que, assim como Batista Carvalho, como Paulo Sérgio Melo, que já me segue, eu quero convidar você que ainda não me segue. É simples, as minhas plataformas de redes sociais, onde você vai encontrar vários conteúdos sobre o mundo da arbitragem, sobre regras, sobre a sua essência, sobre o espírito das regras do futebol. Meu link no Facebook é Kleber Ribas de Almeida, o meu Instagram é Kleber Regra e o meu canal no YouTube Regra 18 Ribas. Vai lá, você que ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, vai lá, toca o sino lá para você receber as notificações e acompanhe vários conteúdos que tem lá sobre o mundo da arbitragem. E este programa, este curso de arbitragem, a cada término do programa, a gente já faz a reprise lá no YouTube. Então, se você perder aqui, não se preocupe, está gravadinho lá para você no meu canal no YouTube. Muito bem, galera, o programa Regra 18 tem o apoio cultural do Comercial Medeiros, do meu amigo Charles Medeiros, aqui eu mando um forte abraço. Também a minha grande amiga Adriana Monteiro, que não perde um programa, daqui a pouco ela já vai estar aí junto com a gente. A Conce Paulista e a Lucinha Lins, pessoas da melhor qualidade, que nos receberam e nos recebem e nos tratam muito bem aqui na bela cidade de Manaus. Esse curso, que vai se estender até o dia 15 de dezembro, vale ressaltar que você não paga nada. É um curso em que eu, Kleber Ribas, o Regra 18, não lhe cobro nada. A chave Pix que eu coloco à sua inteira disposição é da sua livre e espontânea vontade, se você quiser colaborar com alguma coisa com o meu trabalho, mas você não é obrigado a colaborar. Bem, eu quero dizer para você que antes da gente falar sobre a regra 7, a duração do jogo, a gente vai conversar sobre vocês puderam observar nas minhas redes sociais, sobre um lance que chegou até mim num vídeo de uma cobrança de escanteio, para você ver o que é o árbitro não estudar as regras do futebol. O que é o árbitro não estar atento e aprender com relação às regras. Ele pode cometer um erro gravíssimo, como cometeu este assistente que nós vamos já conversar. Quero dizer para você também que você não deixe de curtir o programa, compartilhe o programa com seus amigos de arbitragem, com seus grupos de arbitragem e venha fazer o programa junto comigo. Não deixe de fazer perguntas, não fique com dúvidas. Regras de futebol não pode ter dúvida, porque aqui você pode errar, mas aqui dentro do campo você não pode errar. É proibido errar aqui dentro do campo
do jogo. Só concluir aqui, para deixar aqui para que vocês possam ter ciência. Vamos já falar sobre este assunto com relação a esse escanteio que eu coloquei nas minhas redes sociais, em que o assistente marcou impedimento. Totalmente errado. Para você ver, se não tiver o conhecimento de regra, você paga um preço alto lá dentro do campo de jogo. Muito bem, agora sim, Paulo Sérgio Melo, boa noite, professor. Alexandre dos Santos já ligado. Lembrando mais uma vez, o programa, o curso de atualização das regras do futebol, ministrado por mim, aqui pelo Regra 18, você não paga nada. A chave Pix é se você quiser colaborar com alguma coisa, você também não é obrigado. E nós vamos até o dia 15 de dezembro, com a graça de Deus, com tudo sobre o mundo das regras do futebol. Muito bem, galera. Detalhe é o seguinte. Eu também vou fazer perguntas aqui, eu quero que vocês interajam comigo, que vocês respondam. Tem que responder. Vocês estão participando de um curso online aqui, tá? Não pode ficar com receio de responder, nem que responda de forma errada. Porque, repito, é aqui que nós temos que errar, lá dentro do campo não. Vamos lá. Então, hoje chegou um vídeo até mim onde houve uma cobrança de escanteio. Foi cobrado o escanteio. O jogador que cobrou o escanteio tentou fazer aquele tradicional gol olímpico. A bola bate na trave e volta. Na volta da trave, o atacante, companheiro do jogador que executou a cobrança do escanteio, ele pegou, cabeceou e fez o gol. E o assistente marcou impedimento. Opa! Vamos lá, senhores. Atenção, senhores atos. Vamos lá. Eu vou fazer a pergunta e espero que vocês me respondam. Tem infração de impedimento na cobrança do tiro de meta? Só respondam sim ou não. Tem impedimento? Tem infração de impedimento na cobrança do tiro de meta? Tem infração de impedimento na cobrança do arremesso lateral? Tem infração de impedimento na cobrança de um escanteio? Não, senhores. Não. Não tem. Charles Medeiros, um forte abraço, como eu falei há pouco para vocês, Charles Medeiros, que apoia o programa Regra 18, do Comercial Medeiros, né? Ele é comerciante, ele não é árbitro, é por isso que ele disse que tem, que ele não entende nada. De lateral não. Um forte abraço ao meu de Charles Medeiros. Galera, é o seguinte, foi um erro gravíssimo que esse assistente cometeu, mas pior fez o árbitro central, que acompanhou ele. Senhores, em hipótese alguma, não há infração de impedimento quando a bola vier de um tiro de meta, de um arremesso lateral ou de um escanteio. Então, quando esse jogador cobrou o escanteio, que a bola bateu na trave, ela voltou e o companheiro dele fez o gol, o assistente marcou o impedimento. Eu acho que ele marcou porque a bola bateu na trave. Não tem nada a ver. Cobrança de escanteio, a trave não existe. Nesta situação. Então, vou repetir mais uma vez. Não existe, de forma alguma, infração de impedimento quando a bola vier de uma cobrança de um arremesso lateral, de um tiro de meta e de uma cobrança de escanteio. Não existe impedimento. Eu não sei o que deu na cabeça desse assistente. Na verdade, não é assistente. Deve ser mais um que se vestiu de árbitro, assistente, de árbitro, foi lá para dentro para ganhar o dinheirinho dele, mas não sabe nada, como tem muitos por aí. Inclusive no profissional. Eu tenho relatos
eu tenho relatos de árbitros que hoje estão exercendo atividade profissional, trabalhando em jogos profissionais, mas que pelo Brasil, mas que não tem conhecimento de nada. Fez um curso aí, esses cursos caça-níqueis, que tem pelo Brasil agora, porque não se tem mais curso sério no Brasil, são cursos caça-níqueis, de 2 meses, 3 meses, aí cobra 2.000, 3.000 reais aí do aluno, o cara está empolgado porque ele vê o árbitro lá na televisão, vê o árbitro no Maracanã, vê o árbitro no Morumbi, vê o árbitro nas arenas, ele quer um dia chegar lá e ele paga 2.000, 3.000 reais, fazer esses cursos caça-níqueis, aí é amigo do presidente, é indicado para a CBF, como a CBF aceita qualquer um mesmo, como o CNM está fazendo a mesma coisa que o meu amigo Leonardo Garcia estava fazendo, aceita qualquer um, é por isso que está a draga que está tecnicamente, essa arbitragem brasileira, tirando uma minoria só. E eu vou torcer muito para que o CNM reveja isso para 2024. Eu bato nessa tecla todo o tempo aqui. Ou a CBF toma providências com relação ao acesso ao quadro nacional, às indicações do quadro nacional, ó, nós vamos ter aí, ó, uma meia dúzia só apitando. Ou então 2, 4, 3, 4 estados apitando só. Não vai aparecer ninguém mais. Porque a CBF continua aceitando qualquer um que são indicados pelas comissões estaduais. É por isso que está essa draga que está. Não aparece ninguém. Não aparece ninguém. Já começa errado pelos cursos caça-níqueis que se fazem no início das temporadas ou nos finais de temporada. Um abraço para o grande Nivan Noronha. Grande Nivan Noronha, monstro sagrado lá de Belém do Pará. Fera. Se eu não me engano, ele é da CEL ainda, é secretário. Depois ele me fala, esse ainda está na CEL. O grande Nivan Noronha, monstro sagrado. Juca Lucas, um forte abraço, já ligado ao meu amigo Juca, da barbearia do Juca, um dos mais conceituados barbeiros. Porque aqui em Manaus, a palavra barbeiro, ela é 100%. Não se fala em cabeleireiro aqui não, aqui é barbeiro mesmo. Então o Juca, da Juca Barbearia, um dos mais conceituados barbeiros do bairro da Compensa, um dos melhores de Manaus. Um forte abraço para ele, que aliás ele de vez em quando dá um tapa aqui, me deixa bonito. O grande Juca, que tem a companhia lá das feras que trabalham ao lado dele, o nosso amigo, o irmão, e o nosso amigo Félix, que é irmão do Juca Barbearia, o grande Félix, que é o meia tonelada. E tem na retaguarda o meu amigo Mega Tufão, que toma conta aí da parte administrativa. Um abraço para toda essa equipe que faz o Juca Barbearia, o sucesso que é aqui na Compensa, especificamente aqui na rua Castelo Branco, o meu grande amigo Juca Barbearia, do Juca Barbeiro. Forte abraço. Aliás, rapaz, tomou umas ontem. Forte abraço para essa galera. Então, vamos já conversar sobre a regra 7, a duração do jogo. A duração do jogo. Então, não tem impedimento, senhor. Foi um erro gravíssimo desse assistente, mas pior fez o árbitro. Se eu sou o presidente dessa coordenação, os dois estão fora. Eu tiro o árbitro e tiro o assistente do quadro. Do quadro. Por quê? Por quê? Um assistente que marca impedimento de uma cobrança de escanteio e o árbitro vai com ele, é porque os dois não sabem nada. É porque os dois não sabem nada. Que aliás está cheio aí na CBF, então tem um monte aí. Tem um monte. Tá? Porque hoje, infelizmente, alguns árbitros, algumas pessoas, elas buscam um curso de arbitragem, querer envergar um uniforme de árbitro, querer apitar jogo, para ganhar, que é justo, está trabalhando, tem que ganhar. Mas para você ganhar nessa profissão, você tem que aprender. Você tem que se dedicar, você tem que estudar. Ok? Então, senhores, resumindo, não existe impedimento da cobrança de lateral, do tiro de meta e do escanteio. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. E eu quero resposta. Eu estou com muita gente acompanhando aí o programa Regra 18, meu muito obrigado. Não se acanhe, não se acanhe. Sejam chato como eu era na escola. Principalmente nos cursos que eu fiz de arbitragem.
nos cursos de atualização, eu perguntava mesmo. Vamos lá, o jogador cobra o escanteio. Daqui a pouco, regra 7, a duração do jogo. Vamos já começar. O jogador executa o escanteio. Cobrou o escanteio. A bola bateu na trave. Voltou para esse jogador, para o mesmo jogador. Qual o procedimento que o árbitro deve tomar? Em Adilson Pereira, Batista Carvalho, Paulo Sérgio Teixeira, um forte abraço, já ligado. O jogador cobrou o escanteio. Isso é a situação de jogo, gente. O jogador cobrou o escanteio, a bola bateu na trave e voltou para o próprio jogador. Como é que o árbitro deve proceder? Vamos lá? Quem se manifesta aí? Vamos lá, nós estamos no curso aqui. Vamos lá, Nirvana Noronha. Grande Nirvana Noronha, monstro sagrado lá de Belém do Pará. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas, ninguém vai responder? Dou-lhe duas. O jogador cobrou o escanteio, a bola bateu no poste da trave e voltou para esse mesmo jogador que executou a cobrança. Como o árbitro deve proceder? Dou-lhe 3. Senhores, se o jogador cobrar o escanteio, a bola, a gente vai começar isso lá em tiro de canto, na regra 17. Tá? Vai começar. Mas de antemão, de adianto, se o jogador cobrar um escanteio, a bola bater na trave e voltar para ele mesmo, o próprio jogador, o árbitro deve paralisar a partida e reiniciar com o tiro livre indireto em favor da equipe adversária, porque o jogador, falta técnica em favor da equipe adversária, porque o jogador vai estar tocando na bola pela segunda vez sem que a bola tenha sido tocada em outro jogador. Então, portanto, ele vai estar cometendo 2 toques, tá? Porque a trave é neutra, ok? Então, cobrou o escanteio, bateu no poste e voltou para o próprio jogador, tiro livre indireto do lugar onde o jogador, né, tocou na bola em favor da equipe adversária. Alexandre Santos, falta técnica em favor, isso mesmo, falta técnica em favor da equipe adversária, mas se fosse uma resposta de prova, você teria que dizer que o árbitro teria que paralisar a partida e reiniciar com tiro livre indireto contra a equipe do jogador, por ele ter tocado na bola 2 vezes sem que ela tivesse sido tocada em outro jogador. Robert Ledesma, um forte abraço, boa noite. Muito bem, vamos agora para o nosso curso de atualização das regras do futebol, e aqui o papo é reto, e aqui nós falamos de situação de jogo, e aqui não tem esse negócio de vídeo não. Não é negócio de vídeo não. Esse negócio de vídeo não resolve nada. Isso é balela, é conversa furada, ficar mostrando vídeo de lances para árbitro. Não é isso. Um curso não é isso. Essa é a minha opinião. Eu, quando sou convidado para ministrar curso, eu digo logo, não quero vídeo. Eu quero situação de jogo. Eu quero dentro do campo, eu quero na prática. Eu quero a teoria aqui e vamos para dentro do campo de jogo, porque o que acontece é lá. Não é olhando o vídeo. Isso não existe, olhar vídeo. Existe para fazer uma análise. Uma análise de um lance. Agora, para que o árbitro possa ter um entendimento, porque ele não sabe o que vai acontecer no jogo dele. Essa é a minha opinião. Vamos lá. Regra 7, a duração do jogo. Meus amigos, o detalhe é o seguinte. Tempo de jogo. Eu peço a atenção de vocês. Eu peço que quem tiver com o seu livro de regra, que abra aí na página 7. Na página 7, a duração do jogo. Regra 7, a duração do jogo. Tá? E caneta e papel na mão. É tudo se anota, filho. Tem dúvida? Anota. Tá? É assim que se aprende. Vamos lá. Bem, uma partida de futebol, vocês sabem, ela é dividida em 2 tempos. Em cada tempo, 45 minutos para cada tempo. Primeira pergunta. Um árbitro, vamos dizer, Fábio Júnior, boa noite, Neilson Penha, boa noite. Vamos lá, nós já sabemos que uma partida de futebol, ela é dividida em 2 tempos de 45 minutos. Tá. Vamos lá. Você começou a partida. Você terminou o primeiro tempo. Quero a resposta, hein? Quero a resposta. São situações de jogo, gente. Pode acontecer com vocês. Então tire a dúvida aqui. Você começou o jogo. Terminou o primeiro tempo. Você volta para o segundo tempo. Aí os 2 capitães
capitão de cada equipe chega com você, está muito calor, está insuportável o clima, não está fácil para mais 45 minutos, o jogador chega com você e diz, professor, dá para o senhor, vamos reduzir, que nós estamos de acordo em reduzir esse segundo tempo, em vez de 45 minutos, profissional, em vez de 45 minutos, dê só 40 minutos agora no segundo tempo. A pergunta de prova, o árbitro pode ou não pode reduzir o tempo de jogo a pedido dos capitães das equipes? Lembrando que a partida já teve o primeiro tempo. Isso foi na volta para o segundo tempo. Eles conversaram, deram um acordo, chegaram com o árbitro e pediram que o árbitro reduzisse de 45 para 40 o segundo tempo. Pode ou não pode? Vamos lá. Tem 1 minuto para responder. Vamos lá, Neilson. Robert Ledesma. Vamos lá, Fábio Júnior. Pode ou não pode? O árbitro atendeu o pedido dos capitães para que reduza o tempo de jogo no segundo tempo, devido ao forte calor, etc, etc. Pode ou não? Vamos lá, gente. Isso é situação de jogo, isso pode acontecer no jogo de você tem que saber como proceder, como fazer. Pode ou não, Fábio Júnior? Pode ou não? Vou repetir mais uma vez, porque eu sou chato mesmo, eu quero que vocês fiquem por dentro. O Neilson Penha diz que pode sim reduzir. Gostei, gostei. Responda. Vamos lá, outros para responder. Volta para o segundo tempo. Os capitães, o capitão de cada equipe, conversa com o árbitro e pede para o árbitro reduzir de 45 para 40 o tempo no segundo tempo. O árbitro pode ou não reduzir? O Neilson Penha diz que pode. Quem mais vai se manifestar? Não fique com vergonha de errar aqui, não. Não fique com vergonha. Eu muito errei em sala de aula, porque era o que eu mais me levantava. Eu era muito chato com o professor. Era o que mais me levantava para perguntar, era eu. Mas eu estava ajudando os outros, que ficavam com vergonha de perguntar e não tinham coragem de perguntar. Então vamos lá. O Neilson Penha diz que sim, reduz. Vamos lá. Mais ninguém? Então vamos lá. Senhores, primeiro ponto, a regra é muito clara. A regra é muito clara. O árbitro, ele até pode reduzir o tempo de jogo, desde que, a pedidos dos capitães das equipes, desde que seja antes do início da partida e que esteja em conformidade com o regulamento da competição. Em outras palavras, o árbitro não pode reduzir o tempo de jogo no segundo tempo. O árbitro não pode reduzir o tempo de jogo no segundo tempo. De qualquer forma, Neilson Penha, muito obrigado. É isso mesmo, se posicione e pergunte. O árbitro pode, em conformidade com o regulamento da competição e atendendo um pedido dos capitães, ele pode reduzir o tempo de jogo. Um exemplo, uma partida tem 90 minutos, ele pode reduzir para 80, a pedido dos capitães, desde que seja antes do início da partida e que esteja em conformidade com o regulamento da competição. Por isso, a importância que os senhores, a obrigação que os senhores têm de saber o regulamento da competição a qual vocês vão atuar. Ok? Então, já fica o Neilson esperto que se acontecer isso no jogo dele, né? Né, Neilson? Você, opa, tá no regulamento? Não. Se fosse antes do início do primeiro tempo, a gente podia até reduzir. Mas agora não, agora nós vamos até 45. Nós vamos até 45. Ok? Muito bem, então, tempo de jogo. Esse é o tempo de jogo. Vamos ao intervalo do jogo. A lei do futebol dá direito aos jogadores que eles tenham um intervalo que não pode exceder a 15 minutos de intervalo. É um direito do jogador. É um direito do jogador.
não pode exceder a 15 minutos. O jogador, dependendo também do regulamento da competição, a cada término do primeiro tempo da prorrogação, os jogadores terão direito a se hidratar com um tempo que não pode exceder a 1 minuto. Mas isso é muito relativo, tem a questão do bom senso, geralmente hoje em dia é 5 minutos, sem problema nenhum. Os caras jogaram 90 minutos, aí jogaram o primeiro tempo de prorrogação, normal que o intervalo vá até 5. Paulo Sérgio Teixeira, vamos lá. Kleber, isso acontece muito aqui no Marajó. Os atletas pedem para o árbitro reduzir o tempo de jogo. O tempo de jogo. Ora, pode os jogos normalmente são as... porque os jogos normalmente são às 14 horas. Bem, se o regulamento da competição permite e pede para que eles reduzam, agora, os atletas para que o árbitro reduza o tempo do jogo. O tempo de jogo, mas antes do início, né? Porque para o segundo tempo não pode. Não pode. Porque se permitir, vai de encontro. Agora, se tiver no regulamento da competição do Marajó aí, do campeonato do Marajó, olha, no segundo tempo, no intervalo para o segundo tempo, as equipes, se quiserem, podem solicitar o árbitro. Se tiver no regulamento, é uma coisa. Mas se não tiver, isso antes do início, aí beleza, nenhum problema. A regra dá a ele esse direito de pedir conformidade com o regulamento, show de bola. Eu apitei muito, 2 horas da tarde, eu vou te dizer, meu. Rapaz, ainda mais aqui em Manaus. Aqui em Manaus, tu apita o jogo 4 horas da tarde, é como se fosse 1 hora da tarde. Rapaz, não é fácil não. Mas pode, ele seja antes do início do jogo. Muito bem, então, para a hidratação, né, o tempo não pode exceder 1 minuto, mas aí, isso é relativo, usa-se o bom senso, vai até 5 minutos. A mesma coisa para o resfriamento. O que é resfriamento? Que é a parada médica. Só que a parada médica, o intervalo com uma parada médica, também em conformidade com o regulamento da competição, vai de 90 segundos até 3 minutos, sem nenhum problema, tranquilo. O mais importante é a saúde de todos, dos atletas, do próprio árbitro, da própria equipe de arbitragem, de todos, para que possam se hidratar, principalmente na região norte, que não é fácil, aqui em Manaus, Belém do Pará, Acre, Amapá, não é fácil. O calor aqui, eu vou dizer, olha, para vocês terem uma ideia, agora no Campeonato Brasileiro, os jogos do Amazonas, do Manaus, aqui pelo Campeonato Brasileiro, eram às 3 horas da tarde, porque aqui tem fuso horário. Então, 4 horas, 16 horas vai de Brasília, aqui 3 horas da tarde, vocês não têm noção do que você via. Os adversários vinham aqui sofrer 3 horas da tarde aqui em Manaus. Rapaz, vou te dizer, não é fácil. Tá? Então, com relação a essa questão do intervalo do jogo, é isso, sem problema. Senhores, é importante vocês entenderem que tudo isso faz parte de uma responsabilidade de vocês, o tempo de jogo, tá? Isso pode depor contra vocês caso vocês cometam algum tipo de equívoco, seja no futebol profissional ou seja no mundo amador. É porque no mundo amador, muitos dirigentes que não é leigo no assunto não entendem, então não cobram a risca. Mas isso é muito sério, é por isso que eu digo, regra de futebol é sério e você tem que ter o conhecimento para aplicar. Muito bem, então nós já vimos tempo de jogo, o intervalo de jogo. Nós vamos agora para a recuperação do tempo perdido. Aí eu peço que vocês dobrem a atenção, tá? Porque realmente a coisa é séria com relação a essa questão da recuperação do tempo perdido. Muitos problemas deu nesse brasileiro. Alguns árbitros dão 10 minutos, outros dão 3, outros não fazem justiça ao tempo que teria que dar normalmente. Foi muitas críticas com relação à questão dessa recuperação do tempo perdido. Crítica quando foi de menos e críticas quando foi de mais. Mas antes disso eu quero dizer para você que continue compartilhando, continue curtindo o programa Regra 18 e aqui o nosso curso de atualização
das regras do futebol, que nós vamos até o dia 15 de dezembro. Lembrando mais uma vez, você não paga nada, ninguém está te cobrando nada. Tem uma chave Pix aí, é se você quiser colaborar. De livre, espontânea vontade, enquanto você quiser, mas ninguém é obrigado a mandar nada, a repassar nada, só se você quiser. Quero deixar bem claro que é para amanhã ou depois não estarem dizendo nas redes sociais que o Regra 18 está cobrando pelo curso. Não. A chave Pix é quem quiser colaborar com o meu trabalho. Valeu? Seguimos. Recuperação do tempo perdido. Já diz tudo. A regra ela é muito clara. E ela é objetiva. O árbitro tem que recuperar todo o tempo perdido durante o tempo de jogo. De tudo que aconteceu no jogo. Se não, vejamos. Tempo perdido. O jogador se lesiona, atendimento médico, saída de jogador, comemoração de gol, é tempo perdido. Infrações que são marcadas, que o jogo é paralisado, é tempo perdido. Arremessos laterais, cobrança de escanteios, tiro de meta, tiro livre direto, tiro livre indireto, checagem do VAR. São várias situações. Saída de jogador de maca. Antônio Alcântara de Araújo, boa noite, professor. Atrasado, mas cheguei do Recanto das Emas, Distrito Federal. Nunca está atrasado. Nunca ninguém usa essa palavra. Nós nunca estamos atrasados. Tá bom? Aliás, o Antônio Alcântara Araújo ontem mandou uma colaboração pro programa Regra 18, meu trabalho. Muito obrigado, viu, Antônio Araújo? Muito obrigado mesmo. É o que eu digo. Aqui ninguém está cobrando nada. Quem quiser colaborar com o nosso trabalho, é independente do valor que seja. Muito obrigado, viu, Antônio Alcântara Araújo, pela sua colaboração que você mandou ontem no programa Regra 18. Muito obrigado. Então, vamos lá. Senhores, todo tempo tem que ser recuperado. De que forma? Ora, uma partida de futebol ele tem 90 minutos. E aí as regras dão ao árbitro o direito do acréscimo. Então o árbitro ele tem que acrescentar de acordo com o tempo que foi perdido, em que a bola não é jogada, em que a bola não está em jogo. O árbitro ele tem que ter essa percepção para que ele seja justo na recuperação deste tempo perdido. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não pode, de forma alguma, um árbitro de futebol, ele beneficiar o infrator. As regras elas foram feitas principalmente para que o futebol seja justo, para que o futebol seja jogado de forma leal e, principalmente, não beneficiar nunca o infrator. Então, vamos lá. Além dos tempos perdidos diante das situações que acontecem numa partida de futebol, como nós já citamos aqui, tem a checagem do VAR. Vamos lá. Vamos dizer que o árbitro lá, ao checar o VAR, ou então ficar esperando, né, se houve um impedimento ou não, vamos dizer que durou em média 4 minutos. Foram 4 minutos de checagem. O árbitro tem que recuperar esse tempo. Somado este tempo de checagem do VAR, aliado ao tempo de paralisações que aconteceram no decorrer da partida, o árbitro tem que, no último tempo, a cada último minuto de cada tempo, informar a recuperação desse tempo perdido, que é justamente os acréscimos. E o árbitro tem que ser justo. O que não pode, senhores, e isso aconteceu nesse campeonato brasileiro várias vezes. Você, porque todo mundo tem a ciência. Você está aqui. Você está aqui. Checagem do VAR. O árbitro tirou 4 minutos. Aí chega no final do primeiro tempo, ou no final do segundo tempo, o árbitro dá 5 minutos. Quer dizer, 4 minutos foi a checagem do VAR e todas as paralisações que aconteceram no decorrer da partida teve 1 minuto só de tempo. Quer dizer, não condiz, não pode. Não pode. Não pode. Não interessa.
As regras são muito claras. O protocolo do VAR é muito claro. O árbitro de futebol, ele tem toda uma autonomia, todo um poder para que a recuperação do tempo perdido, tanto na checagem do VAR, como da regra 7, a duração do jogo, o árbitro tem que ser justo. Tem que ter uma somatória, em outras palavras aqui no nosso jargão popular. Tem que ter a somatória. E não interessa se vai dar 10 minutos, não interessa se vai dar 12 minutos, não interessa se vai dar 15 minutos. O árbitro tem que ser justo. Tem que recuperar a cada tempo. Eu, particularmente, quando estou trabalhando nos jogos, analisando o trabalho de uma arbitragem, e quando um árbitro vai para a checagem do VAR, ou então quando ele aguarda um posicionamento do VAR, num lance de infração de impedimento, por exemplo, eu já estou aqui. Opa! Já tem 5 minutos. Tem 5 minutos. Checou, tudo ok, tomou a decisão. Foram 5 minutos de checagem. Aí o cara me chega no último minuto do primeiro tempo para informar o tempo de acréscimo. Aí o cara vai 6 minutos, 7 minutos, tá de sacanagem. Quer dizer que durante o tempo de jogo teve 2 minutos só para recuperar o tempo perdido em faltas, jogadores lesionados, arremessos laterais, infrações, comemorações de gols, se for o caso, se aconteceu o gol. Não. Não importa. A regra, ela não diz que o árbitro tem que ser complacente porque uma equipe está vencendo, e claro que a equipe que está vencendo quer que acabe mais rápido. A equipe que está perdendo quer que ele demore muito mais. Não, a regra não fala nada disso. A regra fala em recuperação do tempo perdido. E nesse brasileiro, muitos árbitros estavam se acovardando para esse tipo de situação. Foi preciso pegar um puxão de orelha do Wilson Luiz Seneme para que eles pudessem voltar a ser justo na recuperação do tempo perdido. Aí nós começamos a ver árbitro dando 10 minutos, dando 8 minutos, dando 11 minutos. Teve árbitro que deu 12 minutos, 13 minutos. Isso é ser justo. E isso faz com que o próprio jogador se toque. Principalmente os goleiros. Principalmente os goleiros. Porque os goleiros aqui no Brasil, esse campeonato termina amanhã, mas o que os goleiros no Brasil, todos eles fizeram com os árbitros neste campeonato brasileiro, por culpa dos próprios árbitros, foi uma coisa deplorável. Eles simplesmente anarquizaram, como a gente fala no Pará, eles avacalharam com os árbitros brasileiros nessa questão do tempo. Eles fizeram o que quiseram com os árbitros no Brasil, com todos, sem exceção, com relação a esse tempo. E os árbitros simplesmente baixavam a cabeça. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Se eu estivesse atuando profissionalmente hoje, não vou dizer que o goleiro não fizesse comigo não. Mas eu ia jogar tudo na conta dele. Eu ia mostrar para ele de que maneira, quando o árbitro quer transferir e jogar, mostrar para ele que se ele é malandro, no bom sentido da palavra, aqui também é malandro. Porque quando chegasse 10 minutos, pergunta pro teu goleiro lá, não é comigo. Goleiro, quem está dando esse acréscimo é tu, não sou eu não. Faz o seguinte, cai de novo, inventa que o vento te machucou, inventa a cãibra, que aí eu vou mandar acrescentar mais 12, a gente vai para 12. Aí quando viesse o capitão, né, porque sempre vem, né, vai lá pro teu goleiro, não é comigo não. E eu chegaria na cara do goleiro, eu vou dar 10. 10, mas quem está dando não sou eu, quem está dando é tu, o acréscimo. Agora cai de novo, quando tu fizer uma defesa, aí tu cai, te machuca. Aí eu vou mandar acrescentar mais 12, a gente vai para 12. Aí se tu fizer a palhaçada de novo, eu vou mandar acrescentar mais 1, a gente vai para 13. Meu, se eu estivesse atuando hoje, sinceramente, eu fico me perguntando, gente, o árbitro tem um poder na mão, cara. Os goleiros, com relação à questão do tempo, no Brasil, nesse Brasileirão, principalmente na Série A, avacalharam com os árbitros. Eles usaram e abusaram, e os árbitros não fizeram nada. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para vocês. Podia até fazer comigo, mas todo acréscimo eu ia jogar na conta dele. Vai continuar caindo. Eu vou trocar isso aqui
pelo acréscimo, porque aí de repente o adversário vai ter mais tempo para empatar ou até virar. Eu vou trocar isso aqui, eu não vou perder tempo isso aqui não, ó goleiro, viu? Pode cair. Deu cãibra, tu cai. Tu te faz uma defesa, quando tá tomando pressão, tu cai. Não tem problema. 12 de acréscimo. Olha o teu goleiro lá. Espera ele cair de novo. Ah, rapaz. Muito bem, então essa é a recuperação do tempo perdido. Agora vamos para a situação de campo. Para cá. Vocês lembram na Copa do Brasil, Sergipe e Botafogo? Braulio da Silva Machado, esse ano que deu aquela confusão toda, saiu aquele gol, ele deu 6 minutos de acréscimo, se eu não estou enganado, e o gol saiu depois dos 6 minutos de acréscimo. Aí ele terminou o jogo, o Botafogo se classificou para a próxima fase, e aí os jogadores do Sergipe, o presidente invadiram, quiseram agredir o Braulio, os assistentes, vocês lembram, né? Pergunta, eu quero resposta, pergunta. O Braulio acertou ou errou quando ele acrescentou 6 minutos, acho que foi esse tempo, não sei, mas foi por aí, ele acrescentou 6 minutos, ou qualquer um árbitro, acrescenta no final do segundo tempo, ou no final do primeiro tempo, acrescentou 6 minutos e o gol saiu com quase 7. O árbitro está errado ou o árbitro está certo? Ele pode ou não pode? Vamos lá. Carlos Cabeça, um forte abraço, muito obrigado, você explica muito bem, muito obrigado Carlos Cabeça, muito obrigado por estar com a gente. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Vamos lá, o árbitro acrescenta 6 minutos, ele não indica lá mais um, é os 6 minutos. O tempo passou dos 6 minutos, aí sai um gol. O árbitro está certo ou está errado? Pode ou não pode? As regras dão a ele esse direito ou não? Vamos lá, senhores. Pode ou não? José Carlos Vale, um forte abraço. Tá ligado? Senhores, vamos lá. A regra, o que ela especifica com relação ao tempo de jogo? Que o árbitro de futebol, ele nunca pode reduzir, terminar antes. Se ele deu 6 minutos, ele não pode terminar com 5. Fábio Júnior, acréscimo é o tempo mínimo, poderia ser acrescido mais, caso seja necessário. Tá, beleza, mas ele não acrescentou mais um, passou. Ele não acrescentou, ele deu 6, só que ele não acrescentou mais um, passou dos 6 e saiu o gol. Pode ou não pode? O árbitro está certo ou está errado? Então vamos lá, inclusive para os muitos amigos leigos que estão me acompanhando nesse exato momento. Para ficar bem claro como foram injustos com o Braulio Machado naquele jogo. As regras do futebol diz que o árbitro não pode terminar uma partida de futebol de forma alguma antes do seu tempo. Antes do seu tempo. O que é antes do seu tempo? Opa! Se eu dei 6 minutos, eu não posso terminar com 5. Eu não posso terminar com 5. Se eu dei 6 minutos, mas eu não acrescentei mais um, mas o jogo está transcorrendo e passou dos 6 minutos, não tem nada na lei do futebol que impeça que o árbitro não esteja agindo de forma correta. Não tem nada que diga que o árbitro está errado. Então, portanto, aquele gol que saiu depois do tempo de acréscimo do Braulio Machado, que o Botafogo eliminou o Sergipe, não houve nenhuma anormalidade, irregularidade, não houve nenhuma infração à regra. O que o árbitro não pode é terminar antes do tempo uma partida de futebol. Não pode. Para deixar bem claro aqui. Eu dei 6 minutos, mas a partida foi a 7 e não acrescentou mais um. Não tem nada que me impeça. Eu sou o árbitro da partida. As regras me dão esse poder. Me dão esse direito. O que eu não posso é terminar antes. Para deixar bem claro isso. É claro que
assim como o Sergipe reclamou, muitos vão reclamar, muitos vão questionar, mas não tem nada que diga que o árbitro está errado. E repito, para deixar bem claro aqui, o que ele não pode é terminar antes do tempo. Por exemplo, o jogo tem 90 minutos, 45, 45. Ele não pode terminar com 44. Entenderam? Mas ele pode terminar com 46, com 47, com 48, com 91, com 92, com 93. Deu para ficar claro? Deu para ficar claro? Agora o Braulio deu um azar porque o gol saiu. Ele já ia terminar o jogo e o gol saiu do Botafogo. Mas não tem culpa, porque é a opinião do árbitro. É o poder discricionário dele. É o que as regras dão a ele o direito. Para deixar bem claro. Ok? Então vamos lá. Muito bem, nós vimos recuperação do tempo perdido. Lembrando que o árbitro deverá informar o árbitro reserva no último minuto de cada tempo, o tempo de acréscimo, e o árbitro reserva vai lá e informa a todos o tempo de acréscimo que foi concedido no árbitro. E no decorrer do tempo de acréscimo, se houver necessidade, se o árbitro entender que há necessidade de acrescentar mais, ele acrescenta, ele vai acrescentando e vai acrescentando. Tudo é o árbitro. E isso tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Vamos lá, galera. Tiro penal. Muito bem. Tiro penal. Falta 1 minuto para acabar o jogo. O árbitro já está para encerrar, acontece uma penalidade. Obviamente que, uma vez confirmou, tudo ok, pênalti, o árbitro, nesse caso, poderá acrescentar mais tempo até que a cobrança do pênalti seja executada e que ela seja finalizada. Finalizada, até que a cobrança da penalidade seja executada e que ela seja finalizada. Quando é que se considera um pênalti finalizado? Quando a bola para de se mover, quando a bola sai fora de jogo, ou quando a partida é paralisada pelo árbitro. Aí se considera que o pênalti foi encerrado. E aí, a partir do momento que foi encerrado a penalidade, o pênalti, o árbitro encerra a partida. Nessa situação, o árbitro deverá acrescentar para a cobrança da penalidade. Ok? Que fique bem claro, só tem a cobrança do pênalti. Assim que o pênalti for encerrado, assim que ficar caracterizado que a penalidade foi encerrada, encerrou a partida. É importante que o árbitro use o verbal para os atletas. Só o pênalti, hein? Só tem o pênalti. Assim que o pênalti for finalizado, está encerrada a partida. Ok, senhores? Muito bem, galera. Agora, para encerrar a regra 7, a duração do jogo, quem tiver perguntas, faça suas perguntas. E quem tiver perguntas para fazer depois, pode mandar no meu message. E aqueles que eu não respondi aqui, que passou, a gente vai responder assim que terminar o programa. Não fique com dúvida. Qualquer dúvida, mande para nós aqui, que a gente vai procurar dirimir as dúvidas dos senhores. Lembrando que amanhã, quarta-feira, última rodada do Brasileirão, nós não teremos o programa Regra 18, não teremos curso. Nós vamos voltar na quinta-feira com o curso, e aí vamos falar da regra 8, que é o início e reinício do jogo, ok? Então vamos lá. Para finalizar, jogo suspenso indefinidamente. Jogo suspenso indefinidamente. Você sabe que o árbitro nunca encerra uma partida, né? O árbitro suspende uma partida. Suspende temporariamente ou ele suspende indefinidamente. Então, todo jogo que for suspenso indefinidamente, ele deverá ser jogado no dia seguinte. Pergunta. Eu quero a resposta dos senhores. O jogo foi suspenso. Eu espero que vocês me respondam, hein? Isso é situação de jogo, senhores. Pode acontecer com vocês. O jogo foi suspenso indefinidamente. Não teve as mínimas condições, muita chuva, alagou o campo, ou então conflito. O árbitro decidiu por suspender indefinidamente esta partida.
que tinha 30 minutos do primeiro tempo, vamos dizer assim, tinha 30 minutos do primeiro tempo. Eu pergunto para os senhores, esta partida, ela será jogada no dia seguinte, ela terá o seu início a partir dos 30 minutos, ou ela terá a partida por completo, desde o primeiro minuto, ou nenhuma dessas respostas? O que vocês me dizem? Vamos lá. O árbitro, vou repetir a pergunta. O árbitro suspendeu a partida indefinidamente. Tinha 30 minutos do primeiro tempo. Por questões climáticas. Tinha 30 minutos do primeiro tempo. Suspendeu indefinidamente. Esta partida, ela é jogada no dia seguinte. Letra A. Esta partida começa a partir dos 30 minutos do primeiro tempo. Letra B. Letra C. Esta partida ela é jogada integralmente desde o primeiro minuto ou nenhuma dessas respostas. Vamos lá. Isso é prova, senhores. Vamos lá, prova. Vamos lá, senhores. Vou dar 2 minutos para os senhores responderem. Vamos lá. Isso pode acontecer no seu jogo nesse final de semana. Isso pode acontecer no teu jogo neste final de semana. Vamos lá. Qual é a decisão que o árbitro toma? Qual a decisão? Nenhuma, né? Vamos lá, vou dar a resposta. Senhores, vamos lá. Anotem, não é de competência do árbitro, não é função dele tomar e decidir o que vai vir acontecer dessa partida com relação ao outro jogo. A competência do árbitro é, a partir de 30 minutos, Carlos Cabeça? Obrigado pela resposta, fera. Bem, todas as vezes que aconteceu uma situação dessa, aqui, e você, seu árbitro, por questões climáticas, qualquer problema que aconteceu, falta de segurança, enfim, a partida está suspensa indefinidamente. Aí os capitães das equipes vai se aproximar. E agora? Você como árbitro de futebol. Senhores, o senhor e o senhor, a partida está suspensa indefinidamente. E o outro jogo, senhor? Quando vai fazer, professor? Opa, não é minha competência. Nós vamos aguardar. Eu vou relatar os acontecidos, informar as autoridades competentes e eles que vão nos informar quando será realizada essa partida, se conforme o regulamento da competição, se vai ter o jogo integral, se vai ser a partir dos 30 minutos. Não é de competência dos senhores. Os senhores não podem decidir que esta partida vai ser realizada no dia seguinte. Vocês não podem informar que essa partida vai começar a partir dos 30 minutos. Vocês não podem informar que essa partida vai ter integral. Não, porque isso não é função sua. A sua função como árbitro ali é informar o porquê que a partida foi suspensa. Quem vai determinar e dizer se é no dia seguinte, se é a partir dos 30 minutos, se é o jogo integral ou não, é as autoridades, a organizadora da competição. A você, árbitro, cabe tão somente, tomou a decisão, suspendeu indefinidamente, você apenas relata e informa aos capitães do que aconteceu para que a partida seja suspensa naquele momento. Quem vai lhe informar com relação ao próximo jogo não é competência sua, senhor árbitro, e sim da organizadora da competição. Lembrando mais uma vez, o árbitro não tem o poder de decidir, de encerrar uma partida. Ele não tem, a não ser o tempo normal de jogo, mais acréscimo. Qualquer situação que aconteça adversa no campo de jogo, não é de competência do árbitro encerrar. O árbitro aplica sanções, aplica a regra e informa os acontecidos. Essa é a função de um árbitro de futebol. Então vou lembrar mais uma vez,
você suspender uma partida indefinidamente, ela não vai ter o seu prosseguimento, o que vai acontecer a partir dali não é você que dá a resposta. Quem diz é a organizadora da competição. A federação do estado, a confederação ou a coordenação do campeonato amador, mas não você, árbitro. Não você. A você fez o que tinha que ser feito, suspendeu e informa o acontecido. É só isso. E aguarda o posicionamento da confederação ou da federação ou de uma coordenação de um futebol do mundo amador. A você não. Você não decide. Beleza? Augusto Queiroz, um forte abraço, monstro sagrado da nossa imprensa esportiva paraense. Muito bem, galera, é isso aí, a duração do jogo, chegando ao final do programa, a regra 18, eu quero agradecer a cada um de vocês, espero ter contribuído para os entendimentos da aplicação da regra aí, né? E o nosso curso continua na quinta-feira, aí nós vamos falar da regra 8, o início e o reinício do jogo, já que amanhã, última rodada do Brasileirão da Série A, nós não teremos programa, valeu? E mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, a gente se encontra na quinta-feira. E agora, como sempre, pedindo as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré, do Todo-Poderoso Senhor nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que conceda a todos vocês uma excelente noite, uma noite de um bom descanso, de um bom sono, de bons sonhos, e que amanhã todos nós estejamos de pé para enfrentarmos mais um dia de luta. Valeu? Um forte abraço, a gente se vê na quinta-feira. Tchau, galera.